A palavra de hoje vai mudar a vida de alguém. Alguém crê nisso? A gente está numa série poderosa, que eu já estou escrevendo o livro dessa série, porque é uma das séries que mais me impactou até hoje, falando sobre o poder da oração, o poder da fé, o poder da espera, o poder da resiliência, o poder das promessas. Eu quero falar sobre o poder do milagre nessa manhã. Alguém comigo? Milagres são poderosos. Ainda bem que eu vim, Jesus. Milagres são uma dinâmica criativa de Deus para envergonhar toda a dinâmica natural da terra. A terra diz: não tem como nascer uma vida desse ventre estéril. Os céus dizem: haja vida. A terra diz: não tem como brotar uma árvore dessa terra seca. Os céus dizem: haja fruto. A terra diz: não tem como a luz brilhar no meio dessa escuridão. Os céus dizem: haja luz. Para cada contestação natural sobre a tua realidade, existe uma provocação sobrenatural para gerar sobrenaturalidade. E é por isso que Paulo diz que nós não caminhamos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Irmão, olha para mim e não se distrai, em nome de Jesus. O que você vê é real. E é aí que muitas vezes a gente se confunde. Por isso que a gente nem sempre caminha de milagres em milagres, porque a gente ainda não entendeu, Malaca, algo que é fundamental sobre milagre. O problema não é uma mentira. Os problemas são de verdade, mas existe uma verdade superior aos problemas. A fé não é negar o problema, a fé não é negar a doença, a fé não é negar o gigante, a fé não é negar o deserto. Isso não te torna um homem de fé, isso não te torna uma mulher de fé, isso te torna um negacionista. Você finge que não é real aquilo que todo mundo está vendo que é real. A fé não é colocar debaixo do tapete as nossas crises. A fé não é encarar um casamento que está à beira de um divórcio e ter uma expectativa que algo vai acontecer. Não, isso não é fé, isso é negacionismo. É você fingir que coisas que são, tratá-las como se não fossem. A fé é uma realidade superior às realidades naturais. Tem uma frase do Bill Johnson que eu já usei milhares de vezes e eu amo ela. Ele diz que a fé não é negar a realidade do problema, mas é não dar ao problema um lugar de influência na construção da minha história. A fé não é olhar para um ventre estéril e fingir que ele não é estéril. A fé é crer que, apesar da esterilidade natural, uma palavra de Deus pode gerar vida nesse ambiente estéril. Alguém está comigo? Diga amém. A fé não é olhar para um globo ocular que não enxerga e fingir que ele funciona perfeitamente. A fé é crer que mesmo que naturalmente ele não enxergue, pela fé ele pode voltar a enxergar. Quando a gente coloca essas coisas no seu devido lugar, o sobrenatural se torna algo desejável e algo que a gente começa a ansiar para que se manifeste. Porque tudo que é natural é palpável, e tudo que é palpável é inferior aquilo que Deus reservou para nós. A Bíblia diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão acrescentando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, guarda isso: todo deserto tem um peso, mas todo milagre no meio do deserto pesa ainda mais. Alguém está comigo? Todo levante tem um peso, mas todo escape de Deus em meus levantes pesa ainda mais. A glória no meio dos homens tem um peso, mas a glória de Deus sobre o homem pesa ainda mais. O status que recebemos no meio da comunidade tem um peso, mas recebemos uma patente de Deus nos céus pesa ainda mais. Você ser conhecido como alguém rico na terra tem um peso, mas você receber de Deus a riqueza dos céus, isso pesa ainda mais. Você caminhar de conquista em conquista natural tem um peso, mas você caminhar de milagre em milagre pesa ainda mais. Você confiar em promessas de homens e guardar o teu coração e ancorar nessa expectativa, isso tem um peso, mas aguardar confiadamente numa promessa que saiu da boca de Deus na sua direção, isso pesa ainda mais. Alguém está comigo? Diga amém. Então, o que são milagres? Milagres são uma dinâmica criativa de Deus que se sobrepõe a toda dinâmica natural. As células cancerígenas se multiplicam, os tumores existem, os problemas, as dívidas, os desertos, a falta, o medo, o luto. Mas acima de todas essas realidades existe uma realidade superior. O romper, a dupla honra, o novo começo, a cura, a libertação, a liberdade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então a igreja de Jesus precisa escolher
se ela vai crer num Deus de milagres, mas vai continuar vivendo aquilo que poderia fazer sozinha, ou se ela vai crer num Deus de milagres e ela vai construir uma história que é completamente ancorada em milagres. Irmão, eu boto entre duas aspas isso para que não seja mal interpretado. Eu me tornei tão viciado nos milagres de Deus que sempre que algo está muito tranquilo, eu estou perseguindo um próximo desafio para depender de novo de um novo milagre. Alguns vão dizer, pastor, a igreja está grande. Não, eu acho que está pequena. Eu acho que grande seria um quarteirão inteiro. E se a gente chegasse nesse lugar, eu já pensaria qual que é o próximo quarteirão. Pastor, você acha que 2.000 pessoas batizadas nas águas é muito? Eu acho que é glorioso, é sobrenatural. Mas são 18 milhões de pessoas em São Paulo e nem todo mundo mergulhou nas águas e nasceu de novo. Eu acho que a gente precisa ter uma fé ainda maior. Pastor, você acha que uma virada de ano no estádio, tocando 52 mil pessoas, isso é grande? Eu acho que é grande, mas para Deus não é grande demais. Eu acho que todos os estádios de São Paulo locados para a igreja de Jesus durante as viradas de ano, simultaneamente proclamando o Rei da Glória, isso é poderoso, mas ainda não seria demais. Irmão, não há nada que você possa sonhar que seja maior do que a medida que Deus possa fazer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E eu estou falando de coisas materiais e palpáveis para a gente começar a falar sobre milagres, mas existem muitos tipos de milagres que vão além de conquistas, ou de tamanho, ou de velocidade. O maior milagre do Evangelho é um escravo se tornar filho. Não, eu vou falar de novo aqui, vou pegar isso aqui. O maior milagre do Evangelho é quando, além de libertos da escravidão, nos tornamos filhos de Deus. Você não foi adotado por qualquer um. Você se tornou filho de Deus. Você faz parte de um reino eterno. Você caminha debaixo de uma promessa. Você caminha debaixo da glória de Deus. Você vive de milagre em milagre, de romper em romper, de livramento em livramento, de conquista em conquista. Você está debaixo de uma unção que despedaça o jugo. Não há quem possa parar um homem debaixo de uma palavra de Deus. Fomos feitos invencíveis, mais do que vencedores. Você está com a tua fé fundamentada numa rocha inabalável. Os ventos são fortes, os gigantes são muitos, mas quem está em Deus, não há quem possa deter. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 37, 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, pega isso aqui. Prosperar em cenários favoráveis qualquer um consegue, mas prosperar no meio do deserto só alguém que caminha com Deus. Crescer no meio de um ano em que tudo é favorável qualquer um consegue, mas crescer quando ninguém está crescendo, só alguém que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Gênesis diz: Isaac semeou no meio do deserto, num tempo de seca, numa terra árida, e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Olha para a nossa igreja. A gente está em Alphaville. Quantos ministérios gigantes no Brasil vieram para cá e não tem uma comunidade expressiva, ou não estão vivendo algo à altura do que vivem em outros lugares? Quantas vezes eu ouvi a respeito dos desafios de fazer uma igreja saudável em Alphaville, o desafio de ter uma igreja grande. As pessoas daqui não estão preocupadas com a igreja, pastor. As pessoas daqui estão preocupadas com status. As pessoas aqui estão preocupadas com lifestyle. Não. Jesus, quando é bem apresentado, ele é irresistível. A gente só precisa entender que não é sobre o cenário, não é sobre o CEP, não é sobre o lugar, é sobre uma palavra. Uma palavra faz de Alphaville o celeiro de um avivamento. Uma palavra pode fazer um lugar que tinha tudo para florescer se tornar escasso. Irmão, não depende do cenário, o quão boa a terra é, o quão árida ela é, o quão bons os dias são, ou o quão desafiadores eles são. Você só depende de uma palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Salmos 37, 19. A herança deles permanecerá para sempre, e em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. A medida de Deus é tão extraordinária que a Bíblia não diz que em dias de fome teremos o que comer, porque isso significa necessidade suprida. A Bíblia diz que em dias de fome nós desfrutaremos de fartura, porque isso é transbordo de Deus.
Os milagres de Deus não geram só uma necessidade suprida, mas gera um transbordo. O Senhor prepara uma mesa para mim, diz o salmista, na presença dos meus inimigos, e me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. A medida de Deus sempre é o transbordo. E se tem áreas da sua vida que você não está transbordando, são áreas que você precisa viver novos milagres. Uma igreja não pode viver só pelo escape. O escape é pontual, o milagre é diário. O deserto é pontual, o milagre é diário. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Os gigantes são pontuais, os milagres são diários. A oração do Pai Nosso é fundamentada nessa expectativa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que cai do céu é diário. O livramento de Deus é diário. A provisão de Deus é diária. A riqueza de Deus é diária. O transbordo de Deus é diário. Por quê? Porque Deus não é bom em um dia e deixou de ser bom no dia seguinte. Deus não é provedor em um dia e deixou de prover no dia seguinte. Ele não pode negar a si mesmo. Um dos seus nomes é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Um dos seus nomes é Jeová Rafa, o Deus que cura. Um dos seus nomes é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Um dos seus nomes é El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Um dos seus nomes é Emanuel, Deus está conosco. Irmão, Ele é a resposta que você precisa. Ele transborda no lugar da tua falta. Aquilo que você não tem, escorre dele. Aquilo que você não sabe, escorre dele. Ele é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio e o fim de todas as estações. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Você está em dúvida? Busca nele e ele tem a palavra que você precisa. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontrará. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Um conselho saudável para a sua jornada de fé: não comece nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Nada. E de verdade, com muito temor e sem falsa modéstia, eu posso dizer isso. Olha para a nossa igreja e você vai ver que isso não é uma pregação romantizando o Evangelho. Vivemos debaixo dessa verdade o tempo inteiro e dependendo de Deus para tudo. Não nos movemos a partir de um saldo, o saldo sempre inferior ao tamanho da visão. Não nos movemos a partir de uma estratégia, aquilo que a gente faz estrategicamente não faria sentido. Não nos movemos debaixo de uma conjuntura natural, porque tudo que é natural fica com úlcera nervosa quando vê aquilo que a gente tem sonhado, se movido e como a gente tem feito. Irmão, não é sobre a visão de um homem, a estratégia de ninguém, não é sobre a gestão extraordinária de ninguém. É sobre uma palavra de Deus e sobre um povo que decidiu caminhar debaixo de dependência de Deus para tudo. Alguém está comigo? Diga amém. Quero que você guarde isso aqui. Depender de Deus não é imprudência. Depender de Deus é dependência. A gente precisa entender que imprudência é se mover longe de Deus, tentando fazer na força do braço aquilo que sozinho eu não conseguiria. Mas dependência é se mover junto com Deus, debaixo de uma palavra de Deus, caminhando para um lugar que, se Deus não fizer, nada vai acontecer. Mas agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Alguém está comigo? Diga amém. O que é dependência? Dependência é gastar tempo escolhendo o nome do bebê, mesmo que o diagnóstico dos médicos seja esterilidade. Dependência é pegar o Google Maps e começar a tracejar lugares que Deus te disse que vão ser seus, mesmo que naturalmente não façam sentido. Dependência é gastar tempo pensando como vai ser a decoração da casa que eu ainda não tenho, mas Deus disse que vai me dar. Ou como vai ser a viagem em família que eu ainda não consegui pagar, mas Deus disse que vai me dar. É você tratar coisas que não são como se já fossem. Se a gente pudesse personificar, se a gente pudesse tornar palpável o que é dependência, o retrato de dependência, eu acho que uma das coisas que ajudaria a gente a entender o que é dependência é você acessar os meus murais do Pinterest. Porque se você olhasse cada coisa que eu estou projetando para coisas que ainda não existem, lugares que a gente ainda não tocou, mas pela fé coisas que eu creio que já aconteceram, você se assustaria. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. As suas orações, elas precisam ser tão perigosas e ousadas, e elas precisam estar sempre debaixo de tanta dependência, que se alguém ouvisse você orando em voz alta, se preocuparia com a tua sanidade. Se as suas orações são normais demais, eu tenho uma má notícia: talvez o que você chama de fé seja só otimismo.
Porque se você não está usando a sua fé para algo impossível, o que você está usando não é fé. A fé se move a partir de impossibilidades. A fé trata coisas que não são como se já fossem. Então tudo que você aguarda, eu quero que você use essa métrica para você meditar nisso ao longo da tua semana. Pega tudo que você tem sonhado, projetado, desejado, esperado e pensa, se Deus não agisse, ainda assim seria possível? Se puder acontecer mesmo sem o agir de Deus, o que você está usando não é fé e o que você está aguardando não é milagre. Isso você poderia fazer sozinho. E sabe o que vai assustar muitos de nós? Você perceber que talvez grande parte da sua lista ou toda ela poderia acontecer mesmo se Deus não intervisse. Pastor, isso é um problema? Para alguém que caminha debaixo de um Deus de milagres, isso é um problema fundamental. Você pode estar dizendo que crê em milagres, mas fazendo de tudo para não depender de um. Isso é difícil para a igreja. Isso é um problema para a igreja. Se tudo que você deseja viver poderia acontecer sem uma intervenção de Deus, talvez o tamanho dos seus sonhos tenham se diminuído para caber dentro daquilo que os seus braços conseguem fazer. Olha o que a Bíblia diz: maldito é um homem que confia em outro homem e faz dele a força do seu braço. Muitos usam essa passagem fora de contexto para dizer que a Bíblia nos ensina a não confiar em ninguém, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar em outra pessoa a ponto de tornar a força dele a sua expectativa. Ou seja, eu estou me garantindo em alguém. Tem um político que falou que se ele entrar, eu estou resolvido. Não, eu tenho um tio que falou que assim que eu terminar a faculdade eu estou contratado. Não, eu tenho um amigo que ele falou que assim que eu conseguir resolver isso, ele vai... Não, irmão, guarda isso aqui. Não ancore a tua expectativa em nada que é vulnerável, passageiro e falível. Tem muita gente ansiosa porque está ancorando a tua expectativa em algo que não tem ingerência, em algo que não tem firmeza. Billy Graham dizia que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa que não seja Deus e os seus milagres. Quando você ancora a tua expectativa em algo que não seja o próprio Deus, você vive ansioso. Será que o mercado vai prosperar? Será que essa porta vai se abrir? Será que o contrato vai ser assinado? A gente está sempre preocupado com o será. Mas alguém que escolhe caminhar debaixo de dependência com Deus, ele já se alegra antes da porta se abrir, ele já se alegra antes do contrato ser assinado. Por quê? Porque tratamos coisas que não são como se já fosse. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Irmão, a gente já olha no Google Maps alguns lugares no entorno da igreja. A minha preocupação já é como vai ser a logística do estacionamento. Como a gente vai fazer os pais que vão deixar o filho no Kids andarem tanto até o outro lado da esquina. Pastor, mas já é nosso? Ainda não, mas já é. Alguém está comigo? Ainda não, mas já é. Se eu te falasse que eu já tenho imaginado como seria se em algum momento a igreja precisasse de 2 estádios para fazer a virada de ano, qual seria o melhor segundo estádio? Seria Allianz e seria o Itaquerão? Seria Allianz e seria o Morumbi? Como que a gente faria simultaneamente? Como que a gente faz a programação? Irmão, você precisa caminhar debaixo de uma grandeza que não é sua, que você não consegue manter sozinho, que você não suportaria sozinho. Mas se Deus te chamou para caminhar debaixo dos planos dele, você precisa aumentar a tua expectativa. A Bíblia diz que olhos naturais não viram, ouvidos naturais não ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Mas a Bíblia logo em seguida diz: mas ele já o revelou por meio do seu Espírito. Existe uma palavra de Deus liberada por Deus para você, que está no reino espiritual, e você precisa persegui-la. E no momento que você encontrá-la, você precisa aguardar até que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Alguns vão dizer: você é louco, não faz sentido. Mas você está tão preocupado em viver a vontade de Deus que não tem mais espaço para a opinião e para a crítica dos outros. Irmão, alguém vai dizer: por que tão grande, por que tão rápido, por que agora? Você vai dizer: amigo, desculpa, eu estou preocupado demais em caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Eu não tenho tempo para opiniões humanas. Neemias está construindo a primeira estratégia do inferno para tentar parar Neemias. Enviam mensageiros para distraí-lo. Neemias, querem conversar com você lá embaixo. A resposta de Neemias: eu estou ocupado demais com um projeto de Deus. Avisa que eu não posso descer. Os mensageiros voltam. E aí, o que Neemias disse?
Ele disse que ele está ocupado demais, ele não pode descer. Não, tenta convencê-lo, vai lá de novo. Aí levam de novo mensageiros, os mensageiros voltam com o mesmo convite. Neemias, vamos descer para trocar uma ideia? Para a obra rapidinho, não precisa ser tão rápido. Eu acho que você está empolgado. Vamos conversar um pouco? Aí ele responde pela segunda vez a mesma resposta da primeira: estou ocupado demais com algo que Deus me confiou. Irmão, cuidado para que as distrações não se tornem mais tóxicas na sua construção, na sua jornada de fé, do que as retaliações. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem gente que está parando mais por causa de distração do que por causa de retaliação. Porque toda proposta que o inferno te faz parece muito com uma promessa que o céu te fez. Quando Jesus ele é tentado, a Bíblia diz que ele é tentado por 3 vezes no deserto. Ele acaba de ser batizado, o Espírito repousa sobre ele. Uma voz do céu diz que ele é meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Ele está 40 dias jejuando, orando. Ou seja, ele está encharcado de unção, de santidade, de autoridade. Ele não tem espaço para nenhuma crise na sua identidade. O pai acabou de dizer: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. O ministério de milagres dele ainda não começou, ele ainda não estava performando em milagres, mas a identidade do filho já estava tão clara para ele, para o povo, que não havia espaço para dúvida. A primeira tentação de Satanás é: se você é o filho de Deus, dá uma ordem para que essas pedras se transformem em pão. Irmão, a primeira coisa que o inferno tenta fazer é colocar em dúvida algo que Jesus já sabe. Mas se Jesus foi tentado assim, imagina eu e você. A primeira coisa que o inferno vai tentar fazer na tua segunda-feira é fazer você ter dúvidas sobre algo que você já sabe. Porque o inferno sabe que uma distração mata mais do que uma retaliação. As retaliações nos deixam atentos, as distrações nos fazem abaixar a guarda. Uma distração fez Davi, no período em que os reis iam para a guerra, permanecer no palácio, e isso trouxe uma mancha que nunca mais foi removida da sua casa e da sua família. Uma distração fez Sansão deitar no colo da mulher errada e se transformou num palhaço, mesmo tendo sido gerado por Deus para ser o libertador de um povo. Uma distração fez Noé ficar embriagado e a sua nudez exposta pelos seus filhos. Uma distração fez com que reinos fossem divididos. Uma distração fez com que profetas perdessem a unção de Deus. Uma distração fez com que Saul, se movendo pela vontade dos seus soldados e pelo medo dos seus guerreiros, fizesse algo que não havia sido ungido por Deus para fazer, e por conta disso foi retirado até o que ele já havia recebido. O reinado foi removido de Saul, porque ele fez o que não deveria ter feito. Uma distração fez Uzá tentar segurar a arca da aliança, e por conta do seu posicionamento com falta de reverência, ele foi fulminado instantaneamente. Uma distração fez tantos homens extraordinários de Deus não viverem o extraordinário de Deus. Talvez a nossa maior distração seja se mover por uma agenda natural, ao invés de se mover por uma agenda dos céus. Talvez o que para você parece zelo seja só falta de fé. Você é zeloso demais, prudente demais. Quem sabe você na verdade só não está confiando de menos. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A fé significa não ter todas as perguntas respondidas e ainda assim se mover com convicção. A fé significa não ter o saldo que precisa, mas ainda assim projetar um futuro que foi falado por Deus. A fé significa tratar coisas que não são como se já fossem. A fé é uma dinâmica de antecipação. A fé significa, mesmo que os meus olhos não veem, eu creio, e porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. A fé significa você fazer projetos de futuro com Deus, mesmo sem ter o recurso de amanhã, porque ontem já foi te confiada uma palavra. Irmão, eu não tenho hoje, mas amanhã eu vou ter. Eu não sei como fazer hoje, mas amanhã eu vou saber. Eu não consigo acessar hoje, mas amanhã eu vou acessar. Por quê? Porque se Deus disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se alguém está recebendo isso aqui, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo
viverá pela fé. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu e a minha casa viveremos pela fé. Muitas vezes, eu já falei sobre isso, mas pode ser novo para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Muitas vezes o entendimento desse texto faz a gente acreditar que viver pela fé significa sempre viver a partir de um livramento. Como é que você está vivendo? Eu estou vivendo pela fé. Mas você faz o que Deus não te pediu para fazer, você entra em portas que Deus não te pediu para entrar, você abre negócio que Deus não te pediu para abrir, as coisas estão indo de mal a pior, mas a gente fala: não, eu estou vivendo pela fé. Não, viver pela fé não significa viver só pelo escape. Viver pela fé não significa viver de crise em crise, mas crendo que de alguma forma, por algum motivo, as coisas vão terminar bem. Não, você não está crendo, você está se iludindo. Viver pela fé, no original, nesse texto, significa um tipo de fé que dá origem a algo que não existe. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, significa que o justo, o homem de Deus, vai viver a partir de uma dinâmica criativa que estabelece o que não existe. Esse é o chamado profético da igreja. É profetizar um caminho que não existe e se mover a partir do que foi profetizado. É profetizar uma colheita que não existe e semear com lágrimas, crendo que vai colher com alegria. É profetizar a partir do que não existe, mas pelos olhos da fé, já tratando as coisas que não são como se já fossem. É profetizar o que não existe, mas crendo que mesmo que os nossos olhos não consigam ver, em algum momento vai acontecer. Irmão, isso para o mundo é loucura. A Bíblia diz que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos, esse é o poder de Deus. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos, é o poder de Deus. O problema é quando o poder de Deus para nós que cremos começa a parecer loucura. Cara, eu acho que isso é loucura. Aí eu acho que já foi longe demais. Eu acho que crer nisso aqui é loucura. Isso daí já está caro demais, rápido demais. Mas a pergunta é: o que seria demais para um Deus que pode todas as coisas, que é dono do ouro e da prata, que é o Pai da eternidade, que não se atrasa, que não se cansa, que não fica exausto? Um Deus que não é gente. Irmão, Deus não é gente. Ele não é limitado. Ele não se submete a ninguém. Por não ter ninguém superior a si, por quem jurar, a Bíblia diz que ele jura por si mesmo. Ele promete e ele garante o que prometeu. Você tem noção? Ele cria todas as estrelas, nomeia elas e quando chama, elas se enfileiram, elas se colocam em ordem. Ele estabelece o mar, a porção seca, e a Bíblia diz lá em Jó que ele estabelece os limites até onde o mar pode ir e aonde ele deve parar. Você já parou para pensar por que o planeta Terra, que tem mais água do que terra, não é só água? Você já parou para pensar por que os limites da água não invadem os limites da terra? A Bíblia diz o porquê. Porque Deus disse até onde você pode ir, e a partir daqui você não pode mais. Você pode ver, tem muitas cidades e lugares que estão sendo inundados, mas você vai ver a história dessas cidades, são lugares que foram aterrados, ou seja, nós estabelecemos terra em lugar que não tinha terra. O mar está reivindicando algo que é dele por direito. Mas por que o mar não invade todas as cidades? Porque Deus disse até onde. Eu amo esse termo que é usado em Jó. Deus questionando a Jó, pergunta: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os limites do mar e disse até onde o seu orgulho se desfaria em espuma? Deus fala para o mar: até aqui tudo bem, tá, filho? Daqui para lá, não. Irmão, o Deus que estabeleceu os fundamentos da terra e que governa o mar, o Deus que estabeleceu os luminares, o sol e a lua e governa o vento, o Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada existia e governa o tempo, esse Deus habita em você. O mesmo poder, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em nós. Então existe um poder criativo, existe um Deus eterno, existe um Deus provedor que habita dentro de você. Não faça planos do seu tamanho, quando o que habita em você é do tamanho de Deus. Não faça planos a partir do seu saldo
Se você receber uma palavra, deixa eu só abrir esse parênteses para que ninguém seja inconsequente. Senão amanhã tem gente nas Casas Bahia fazendo crediário, falando que foi o pastor que mandou. Tem gente indo na concessionária financiando o carro, falando que foi uma palavra do pastor. Não, irmão, guarda isso. Uma palavra minha é falível, mas uma palavra de Deus não. Então se você tem uma palavra de Deus, não faça contas. Não depende do teu saldo, não depende da tua força. O Deus que te deu a palavra vai te dar o recurso. Alguém está comigo? Diga amém. O Deus que te deu a palavra vai te dar o acesso. O Deus que te deu a palavra vai te dar o caminho. O Deus que te deu a palavra vai te dar os meios, porque quando uma palavra sai da boca de Deus, todo recurso que essa palavra precisa para se manifestar já foi liberada junto com a palavra que Deus te confiou. Quando Deus faz uma promessa, junto com a promessa vem o recurso, vem o acesso, vem os caminhos, vem tudo que você precisa para operar o milagre que te foi confiado. Então quando Deus fala, a Bíblia diz que não há quem possa impedir o seu agir. Por quê? Porque quando Deus profetiza algo sobre o seu futuro, no tempo de Deus, isso já é presente, já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. O que são milagres? Milagres são uma antecipação de um futuro profético. Se você pudesse passear na eternidade como ele passeia, você consegue imaginar uma mulher que já está com um filho nos braços, questionando no lugar secreto por que o filho não vem? Imagina o Deus que já está no tempo do seu milagre, vendo você, questionando um milagre que para ele já aconteceu. A gente tem que gastar menos tempo questionando portas que não se abriram, profetizando para que elas se abram. Milagres que não chegaram e profetizando para que eles cheguem. Coisas que não aconteceram, a gente tem que gastar tempo profetizando que elas se manifestem. Você pode ver, irmão, 90% do que eu profetizo quando fecho os olhos no nosso momento de oração, de 2 anos para cá até hoje, faz 2 dias atrás, a gente completou 2 anos aqui em Alphaville, dia 28 de agosto, a gente completou 2 anos aqui em Alphaville. Você pode pegar qualquer culto online, qualquer gravação, todas as orações e momentos em que a gente profetizou nesse púlpito, falavam de coisas que a gente já está vivendo e se tornaram naturais, cotidianas. Tem momentos que eu lembro que a gente levanta as nossas mãos e a gente começa a profetizar a igreja que a gente vê. Eu vejo uma igreja que reúne estados do Brasil, eu vejo o epicentro de uma onda de avivamento nacional, eu vejo um celeiro, eu vejo um lugar que vai batizar milhares de pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo um seminário teológico que vai tocar dezenas de milhares de pessoas na nação. Eu vejo, irmão, você precisa colocar para fora os sonhos que Deus está colocando dentro de você. Você precisa profetizar sobre vales de ossos secos, porque não há nada tão ressequido que não possa voltar a viver depois de uma palavra que saiu da boca de Deus. O profeta é levado diante de um vale de ossos secos, e a pergunta de Deus para ele é para questionar, é para entender qual é o nível de entendimento profético que ele tem. A pergunta que Deus faz para aquele profeta é: por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Naturalmente o profeta diria: impossível. Os ossos estão ressequidos, estão mortos há muito tempo, não há vida pulsando aqui. Mas ao invés dele dizer o que ele acha, ele devolve para Deus e fala o que Deus pensa. Ele fala: Senhor, tu sabes. Irmão, guarda isso aqui. Quando você estiver diante de um vale de ossos secos em alguma área da tua vida, não gasta tempo falando o que você pensa, gasta tempo perseguindo o que Deus acha. Porque às vezes a gente fica lançando sobre vales de ossos secos opiniões. Eu acho que esse casamento não tem mais jeito. Eu acho que essa empresa não tem mais jeito. Eu acho que o meu filho não tem mais jeito. Eu acho. Mas o profeta não falou o que ele pensava. O profeta questionou a Deus o que Deus pensava sobre. Profeta, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Aí vem a ordem de Deus: então abre a tua boca e profetiza. Pela segunda vez ele tem a oportunidade de opinar. E pela segunda vez ele abre mão de opinar e declara o que ele ouviu de Deus. Ele diz assim: ó, vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E quando ele fala o que ele ouviu Deus falar, os ossos voltam a viver. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Você precisa falar o que ouviu Deus falar.
se você quer ver o que Deus prometeu para você. Tem coisas que Deus prometeu e elas estão aguardando uma voz de comando, mas você não vai falar o que você sente, porque fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Você vai falar o que ouviu de Deus. Você precisa profetizar sobre o teu casamento o que Deus falou sobre ele, não o que você sente sobre ele, porque se nós fôssemos profetizar sentimento, a gente ia acelerar o término de muitas coisas. A Bíblia não diz que quando a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis 1, Deus olhou para a escuridão e ele disse o que ele sentia. A Bíblia diz que Deus olhou para a escuridão e disse o que ele gostaria de ver. Ele diz, no meio de um cenário de escuridão, haja luz. No meio de um cenário em que nada existia, que haja vida e que se multiplique segundo a sua espécie. A dinâmica criativa de Deus para gerar novos milagres é não falar o que eu sinto, não falar o que eu penso, é falar o que eu quero ver. Você vai abrir a tua boca e vai profetizar, e aquilo que hoje é uma profecia, em algum momento vai se tornar realidade, e você vai caminhar de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper, e você não vai conseguir viver de nenhum outro jeito, senão dependendo de uma palavra de Deus para tudo. Você vai se mover e as portas vão se abrir, não porque você é bom, mas porque a presença que você carrega abre portas por onde você caminha. Você vai se mover por vales de sombra e morte, e mesmo que haja vales de sombra da morte ao teu redor, você não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está com você. Você vai caminhar e mesmo que os inimigos te sequem, em algum momento o Senhor vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, e Ele vai te honrar, Ele vai ungir a tua cabeça com óleo, e o seu cálice vai transbordar. Você vai semear em cenários em que mesmo que não haja possibilidade natural de nada acontecer, a Bíblia nos garante, se semearmos com lágrima, traremos com alegria uma nova colheita e os nossos feixes. Você vai se mover segundo aquilo que Deus fala e não segundo aquilo que você sente, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas a mesma Bíblia também fala que todas as coisas podem passar, mas as palavras de Deus, elas não passarão. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Jesus. Alguém comigo aqui? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Alguém pronto para viver milagres? Hoje é um bom dia para viver milagres. Aleluia. Salmos 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 4,16, eu amo esse texto, diz assim: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, mas ao invés disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante suas mãos, recebe essa palavra. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Salmos 27:14, e espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Salmos 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, Ele é uma torre segura na adversidade, e os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Salmos 16:8 diz: eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, com Ele à minha direita, jamais serei abalado. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode celebrar Jesus e ficar de pé no seu lugar. Eu quero profetizar sobre você. Vamos. Levante suas mãos, feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero que você levante as suas mãos. E eu quero que você esqueça o lugar onde você está agora. Não é um auditório, você não está em Alphaville.
nós estamos diante do Deus do impossível. E a Bíblia diz que agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Nós estamos diante do Deus de milagres. A Bíblia diz que o profeta foi levado à sala do trono de Deus, e ele viu naquele lugar um altar com brasas vivas e querubins que estavam em torno do trono. E enquanto na terra havia medo, havia crise, a Bíblia diz que dos céus os anjos e os serafins olhavam para a terra e diziam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe, caminhar por milagre significa escolher um lado. Ou caminhamos para a terra olhando para a terra, ou caminhamos para a terra olhando dos céus para a terra. Porque se você é da terra, você vai caminhar segundo a medida de um homem da terra. Mas se você nasceu de novo, você não é mais alguém da terra. Você é um homem dos céus, que caminha debaixo do poder dos céus. E milagres não são algo que vai acontecer pontualmente, não. Agora é a tua nova dinâmica de fé, é o teu novo estilo de vida. Você vai crer e vai se mover a partir do que crê, e vai acontecer. Não há quem possa te impedir, não há quem possa te resistir. Um homem posicionado debaixo de uma palavra de Deus se torna invencível. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto como águia e vai ver dos céus as realidades de Deus sobre a terra. Você não vai tratar o passado como presente, não. Você vai caminhar debaixo de uma palavra que te aguarda no teu futuro. Você vai crer. Se Deus disse que vai acontecer, eu creio, já aconteceu. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.